Você sabia que dois ETFs que representam exatamente o mesmo índice e seguem exatamente a mesma estratégia podem te dar resultados diferentes? Não é taxa de administração, não é performance, é imposto. Imposto que é retido direto na fonte, antes mesmo de chegar na sua conta. E a maioria dos brasileiros que investem na Europa não sabem disso. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar o que é esse imposto e vou te explicar também qual é a diferença de você investir em ETFs que são domiciliados na Irlanda ou domiciliados na Europa em relação à vantagem fiscal que a Irlanda tem para com os ETFs domiciliados na Europa. E no final, eu vou deixar uma calculadora para você fazer suas próprias contas e você ver quanto em 20 anos isso pode trazer de diferença. Vamos lá. O nome desse imposto é o Withholding Tax e ele funciona da seguinte maneira. Quando uma empresa paga o dividendo para o seu ETF, uma parte desse valor ele é retido como imposto de renda no país que cedia essa empresa. E isso acontece antes mesmo de chegar na cesta de ETF que você investe. Imagina que a cesta de você investe tem ações da Apple. A Apple vai pagar em dividendos. Então, vamos supor que naquele mês ela paga $1 de dividendo por ação. Nos Estados Unidos, a taxa de imposto de renda sobre dividendos é 30%. Então, 30% do valor do dividendo vai ficar retido direto na fonte, sem antes mesmo de chegar no seu ETF. Na verdade, o que o seu ETF vai receber são 70 centavos de dividendo por ação. Agora a pergunta é, quem é que paga essa taxa? No final das contas, quem paga essa taxa é você, mesmo que indiretamente. E aí é que vem o detalhe. Essa taxa de imposto de renda, ela vai depender de quais acordos fiscais o país que cedia a empresa tem com o país que cedia o ETF. E aí entra a vantagem dos ETFs irlandeses. A Irlanda, ela tem um acordo com os Estados Unidos que reduz essa taxa de imposto de 30% para 15%. Na prática, isso significa que um ETF domiciliado na Irlanda ele paga a metade do imposto de renda em comparação a um ETF domiciliado na Europa, em qualquer outro país, mesmo que você invista exatamente nas mesmas empresas ou no mesmo fator. É por isso que os ETFs domiciliados na Irlanda são muito mais vantajosos que os domiciliados em qualquer outro lugar na Europa, seja na França, na Alemanha ou em Portugal. Cara, a última ilustração só para vocês imaginarem como é vantajoso isso. Imagina como se você tivesse um cupom de desconto de 50% e você pudesse usar ele toda vez que você fosse pagar imposto. Já vou colocar aqui números para vocês verem a diferença no longo prazo, o quanto de montante de dinheiro vocês podem ganhar a mais em taxas. Os ETFs irlandeses, eles podem ser comprados por você que mora aqui na Europa, diretamente na corretora que você já investe. Você não precisa abrir conta, por exemplo, numa corretora diretamente na Irlanda. Você pode investir diretamente pela sua corretora que você está acostumado, pelo seu banco, por exemplo. Bom, e como é que faz para identificar esses ETFs? Basta você ir na sua corretora ou no seu banco, se você investe diretamente por ele, e pesquisar pela sigla UCITS. Essa sigla ela vai ajudar você a identificar quais são os ETFs irlandeses, nas quais eles têm uma vantagem fiscal em relação aos ETFs domiciliados na Europa. Tá, agora vamos colocar um número nisso. Imagina que você investe todo mês em um ETF que tem como dividend yield 2%. Número clássico para um ETF de acumulação, que tem um foco no longo prazo de crescimento de patrimônio e não distribuição de dividendos nesse momento. Como para um ETF irlandês você paga 15% e para um ETF domiciliado na Europa você paga 30% de imposto de renda, a diferença entre os dois é de 15%. Aí se você aplica esses 15% de diferença nos seus 2% de rendimento de dividend yield do seu ETF padrão, a diferença anual é de 0,3% de rendimento comparando um ETF domiciliado na Irlanda ou domiciliado na Europa. Parece pouco, né? Mas se você coloca no longo prazo, num universo de 20 anos, imagina que você consegue investir 500 euros por mês nesse ETF que tem yield de 2% ao ano e que tem uma taxa de retorno médio histórico de 9%. No universo de 20 anos, você está deixando na mesa, só de investir num ETF europeu e não num irlandês, entre 5.000 a 10.000 euros. É claro, não é o fator mais importante na evolução da sua carteira, porém é uma otimização gratuita. Então para que você vai deixar dinheiro na mesa? É só escolher o ETF certo e você consegue ganhar muito mais no longo prazo. Agora, como prometido, vamos ver na calculadora que eu desenvolvi exatamente os números para a gente poder visualizar e ilustrar um pouco melhor. Depois você pode acessar ela gratuitamente também, é só clicar no link e você vai ter acesso para você brincar com os seus números exatos. Então, esse é o link da calculadora, vocês vão ter acesso a ela na descrição do vídeo. Basicamente, essa calculadora que eu desenvolvi, ela compara as estratégias de ETF, tanto irlandês quanto não irlandês, como também a comparação com os investimentos feitos no Brasil. Mas isso é um assunto para um outro momento.
Aqui a gente pode setar o país de residência que a gente está investindo para automaticamente pegar de imposto associado ao investimento naquele país. Eu vou colocar o meu caso aqui, que é a França, onde a gente tem 30% de imposto de renda associado ao investimento do ETF. O capital inicial que você tem para investir e quanto você vai ter de aporte mensal. Vou ter um exemplo de 500 euros por mês e um capital inicial de zero, vamos supor que a gente está começando hoje. E aí a gente tem um horizonte de anos, a gente pode selecionar, mando de 1 até 40, e a parte de estratégia de ETF. Essa parte de estratégia de ETF, vou deixar para falar em algum outro momento, mas aqui eu tenho duas possibilidades, uma é o Factor Invest e a outra é a mais simples de todas, que é considerar um ETF em que você investe em ações do mundo inteiro, todas agrupadas nesse mesmo ETF. E para facilitar o nosso exercício, eu vou manter essa opção. E o câmbio atualizado do valor em real do preço do euro. E a partir de comparação do Brasil, eu não vou falar nesse vídeo, mas serve para um exercício se você quiser fazer a comparação histórica do seu rendimento se você estivesse mandando dinheiro para o Brasil em vez de investir na Europa. Pode brincar com esses valores se você quiser. Pensando no universo de 20 anos e no aporte mensal de 500 euros, considerando que eu estou na França, a relação em verde contínuo é o ETF irlandês, em verde pontilhado o ETF não irlandês, seguido do CDI, do Ibovespa e do capital investido. Como eu disse anteriormente, se a gente comparar o ETF irlandês com o ETF não irlandês, a gente tem uma diferença grande aqui, de 8 mil euros aproximadamente, num universo de 20 anos. E isso traduzindo em real são 46 mil reais. Uma coisa interessante é que se você compara com o CDI brasileiro e o Ibovespa, você tem uma diferença muito grande para o investimento na Europa, considerando os ETFs irlandês e até mesmo não irlandês. Outra parte interessante que a gente tem aqui é que quanto saiu do seu bolso é esse capital investido, 120 mil euros, e o total que a gente vai receber no final disso tudo, se considerar o ETF irlandês, 260 mil euros aproximadamente. Então aqui embaixo eu mostro a diferença em percentual, e você pode acompanhar a evolução ano a ano aqui também. Acredito que isso vai ser muito útil para vocês fazerem tirarem suas próprias conclusões e fazerem seus próprios cálculos. Bom, então resumindo, para fechar, hoje a gente falou sobre os ETFs irlandeses e como eles são muito mais vantajosos do que os ETFs domiciliados na Europa. Essa vantagem fiscal que os ETFs irlandeses têm em relação aos domiciliados na Europa pode fazer uma grande diferença no longo prazo na sua carteira. De longe, essa otimização ela é uma das mais fáceis de você fazer em uma carteira. Não tem por que a gente deixar dinheiro na mesa e é uma otimização gratuita. Basta você escolher o ETF certo, você vai conseguir ganhar mais no longo prazo. Se você quiser acessar gratuitamente a calculadora que eu acabei de te mostrar, basta ir no link da descrição do vídeo e tá lá para você mexer com os seus números e ver o que faz mais sentido para você. E se você por acaso testar e tiver alguma dúvida ou comentário, deixa nos comentários do vídeo, eu leio todos eles e a gente pode ter uma troca muito legal. E se esse vídeo te agregou em alguma coisa, gostaria de te convidar para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com o seu amigo imigrante também aqui na Europa, assim como eu, assim como você, e até breve.